Olá pessoal, nessa primeira parte desse vídeo sobre resolvendo as questões que eu passei na segunda-feira, eu vou responder junto com vocês a primeira questão. E ela diz assim: determine a razão na ordem dada entre. Aqui no item A temos o 16 e o 5. Ele está pedindo a razão, ou seja, ele quer que a gente escreva em forma de fração esses dois números na ordem dada. Ou seja, a gente vai ter aqui o 16 sobre 5, tá? Já que é para seguir a ordem, então o 16 é o nosso numerador e o 5 é o denominador. E o resultado aí dessa razão é igual a 3,2. Já no item B, a gente tem o 40 e o 120. Então, a gente vai escrever novamente uma razão seguindo essa ordem aqui. Então, a gente fica com 40 sobre 120, que isso também é igual a 4 sobre 12, né, que é igual aí a aproximadamente 0,3. Mas se a gente também dividir aqui por 4, ó, aqui 4 dividido por 4 é 1, e o 12 dividido por 4 é 3, tá? Então, também seria aí uma outra forma, tá, de reduzir ainda mais essa razão, tá? Mas aí tanto faz. Já no item C, a gente tem o 32 e temos o 8. Então, escrevendo a razão seguindo essa sequência, a gente fica com o 32 sobre 8, que isso é igual a 4. Já no item D, temos o 0,4 e o 0,02. Então, a gente vai ficar com 0,4 sobre 0,02 e isso é igual a 20. Já no item E, temos o 1 sobre 3 e o 1 sobre 6. O que a gente vai fazer aqui? Bem, a gente vai fazer exatamente como a gente fez nos outros itens, né? Nos itens anteriores. A gente tem o 1 sobre 3 e ele está sendo dividido por 1 sobre 6. Ou seja, a gente tem isso daqui, 1 sobre 3 dividido por 1 sobre 6. Bem, aí tem que lembrar, né? Se está acontecendo isso daqui, o que a gente faz? A gente repete a primeira fração, que é o 1 sobre 3, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 1 sobre 6, então o inverso dela é 6 sobre 1. Então, isso vai ser igual a 3 a 6 sobre 3, né? Porque, ó, 6 vezes 1, 6, 3 vezes 1, 3, e isso vai ser igual a 2. Já no item F, temos 2 km e 400 metros. Então, isso significa que eu vou pegar o 2 e dividir por 400, né, como a gente estava fazendo nos outros itens? Não, porque aqui temos quilômetros e aqui no 400 temos metros e eles são unidades de medidas diferentes. Então, a gente vai ter que transformar ou todo mundo aqui em quilômetros, né, ou todo mundo em metros. Tá? Não podemos fazer essa razão se são diferentes. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, vamos falar agora sobre a medida de comprimento, certo? Temos aqui nessa tabela a unidade fundamental, que é considerada aqui o metro. Também temos aqui na ponta o quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. Observem que aqui embaixo, ó, em quilômetros, temos que 1 quilômetro ele corresponde a 1000 metros. Um hectômetro ele corresponde a 100 metros. O decâmetro a 10 metros. O decímetro a 0,1 metros. O centímetro 0,01 e o milímetro 0,001. Mas aí fica a pergunta, como que eu vou fazer a transformação de quilômetros para metros, ou um decâmetro para metro, de um centímetro para metro? Como que eu vou fazer essa transformação? Olhando aqui para essa tabelinha, a gente tem que observar que no sentido aqui, ó, da seta azul, por exemplo, do quilômetro para o hectômetro, a gente tem 1 vezes 10.
tá? Mas por que isso? Significa que a gente vai pegar esse valor, por exemplo, 1 quilômetro, para transformar aqui, a gente vai ter que multiplicar por 10. Agora, se é de quilômetro para metro, então eu vou ter que multiplicar, por exemplo, é 1 quilômetro. Eu quero fazer a transformação desse 1 quilômetro para metro. Quanto que vale 1 quilômetro em metros? Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou multiplicar aqui 10 vezes 10, que é 100, vezes 10, que é 1000. Então, se eu quero transformar 1 quilômetro em metros, então é 1 vezes 1000, tá? Então, se é de quilômetro, por exemplo, para centímetros, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu multiplico, ó, 10 vezes 10, que é 100, vezes 10, que é 1000, vezes 10, que é 10.000, vezes 10, que é 100.000. Então, eu vou sempre multiplicando, ó, por 10, tá? Quando eu quero fazer aqui a transformação, por exemplo, de metro para decímetro. Então, eu vou pegar e multiplicar por 10 também, tá? Não importa. Sempre que eu saio aqui nesse sentido da setinha azul, eu vou multiplicar, tá? Aqui no sentido de quilômetro em diante, eu vou fazer a multiplicação. Mas, se eu quero sair aqui, ó, no sentido contrário, por exemplo, de milímetro para metro, eu tenho 1 milímetro e eu quero saber quanto que isso vale em metro, então, em vez de multiplicar, eu vou ter que dividir. Ah, mas eu vou dividir aqui por 10, por 30, o que é? O que está acontecendo aqui? A gente vai fazer o mesmo processo, tá? Ó, é 10 vezes 10, que é 100, vezes 10, que é 1000. Então, eu vou ter que fazer o quê? Pegar esse 1 milímetro e dividir por 1000, tá? Para eu saber quanto que vai valer isso em metros, que é o que aconteceu aqui, ó. 1 milímetro para metros é o que? É 0,001. Isso justamente porque a gente pegou esse 1 milímetro e dividimos por 1000, para a gente saber quanto que isso vale em metros. Mas se fosse 1 milímetro para mim transformar em centímetros, eu ia pegar esse 1 milímetro e dividir por 1000? Não, eu vou pegar esse 1 milímetro e dividir apenas por 10, tá? Ó, de milímetro para centímetro é só 10 aqui. Então, eu faço a divisão que vai ser 1 dividido por 10, ok? Então, se eu tô saindo aqui nesse sentido para este, ó, da setinha azul, eu vou multiplicando. E se eu saio aqui na setinha, no sentido da setinha vermelha, eu vou fazendo a divisão. Aqui um pouquinho melhor. Ó, do quilômetro para metros, e geralmente, como é a unidade fundamental em metros, então geralmente essas transformações elas vão para metro, tá? Pra gente fazer a transformação e saber quanto que vale em metro, tá? Geralmente é assim. Então, por isso que eu tô focando apenas aqui em fazer a transformação para metros, certo? Então, aqui, ó, vendo melhor 1 quilômetro. Eu quero fazer a transformação, então eu vou ter que pegar esse valor em quilômetros e multiplicar por 1000 para mim saber quanto que ele vale em metros. Já no milímetro, eu vou ter que fazer a divisão por 1000, ok? Ó, então 1 milímetro vai ser igual a 1 sobre 1000, e esse resultado é o que vai me dar em metros. E de quilômetro para metros, eu vou apenas fazer a multiplicação, tá? 1 vezes 1000, que é o próprio 1000. Mais um exemplo, do hectômetro para metros. Eu vou multiplicar por 1000? Não, eu vou multiplicar apenas por 100, porque aqui é como se fosse um 10, e do decâmetro para metros é como se fosse outro 10. Então, é 10 vezes 10, então é 100. Então, é 1 vezes 100, ou seja, 100 metros. Já de centímetros para metros, eu vou fazer a divisão, tá? Por 100. Então, 1 centímetro é igual a 1 sobre 100, e esse resultado me dá já em metros, ok? E do
decímetro para metros, eu vou fazer a divisão por 10, e do decâmetro para metros, eu vou fazer a multiplicação por 10. Então, voltando aqui, observem que a gente vai ter, então, 2.000 metros sobre 400 metros, né? Já que 1 quilômetro, ele corresponde a 1.000 metros, então, 2 quilômetros, ele vai corresponder a 2.000 metros. Por isso, 2.000 sobre 400. E isso vai ser igual a 5. Já que no item G temos 10 minutos e 2 horas. Então, acontece como aconteceu aqui no item F. A gente não vai poder fazer essa divisão, pegar o 10 e dividir por 2 direto. A gente vai ter que fazer essa transformação. Tá em minutos, né, aqui o 10, e aqui o 2 está em horas. Então, a gente vai ter que fazer essa transformação ou para os dois ficarem em horas ou para os dois ficarem em minutos. Optei aqui para que os dois ficassem em minutos. Então, a gente vai ter 10 sobre 120, né? Já que 1 hora corresponde a 60 minutos, então 2 horas vai corresponder a 120, né? O dobro. E aí a gente tem que essa fração é equivalente a 1 sobre 12, e isso vai ser igual a 0,08 aproximadamente. Já no item G, a gente tem o quê? 8 quilogramas e 500 gramas, né? Então, a gente vai ter que fazer essa transformação novamente. Então, vamos ver a tabelinha de novo. Então, agora a gente vai falar sobre medidas de massa, né? Vamos aqui conferir a tabela. Temos que a unidade fundamental é grama, né? Representada aqui pelo Gzinho. E também temos aqui o quilograma, o hectograma, o decagrama, decigrama, centigrama e miligrama, ok? Então, é semelhante à tabela anterior que a gente acabou de ver, ó. Temos que 1 quilograma, ele corresponde a 1.000 gramas, né? O hectograma, 100 gramas. O decagrama, 10 gramas. O decigrama, 0,1 grama. O centigrama, 0,01 grama. E o miligrama, 0,001 grama. Então, a gente vai ver aqui como que a gente chega a esses valores, né? Então, aqui, ó, muito semelhante, tá? A tabelinha anterior, a gente vai fazer exatamente o mesmo processo. Se a gente está saindo aqui no sentido da setinha azul, a gente vai multiplicando esse valor por 10, né? Aqui de quilograma para grama, a gente vai ter que pegar esse valor e multiplicar por 1.000, porque é 10 vezes 10 que é 100, vezes 10 que é 1.000, para chegar aqui em grama, tá? E o mesmo acontece se a gente quiser sair, por exemplo, de miligrama para grama. A gente vai ter que dividir esse valor por 1.000, ó, porque é 10 vezes 10 que é 100, vezes 10 que é 1.000. Então, a gente faz exatamente o mesmo processo. Ó, como está representado aqui. 1 quilograma, ele corresponde, então, a 1.000 gramas. E 1 miligrama corresponde a gente vai fazer a divisão por 1.000, tá? Ou seja, a gente fica aqui, ó, 1 miligrama igual a 1 sobre 1.000, e esse valor, né, esse resultado, ele vai estar já representado em grama, tá? O mesmo que acontece aqui se a gente fizer a transformação de 1 quilograma para grama, a gente tem que 1 corresponde a 1.000 gramas. Então, voltando aqui, ó, a gente vai ficar com 8.000 gramas, tá? Porque já que 1 quilograma, ele corresponde a 1.000 gramas, então 8, então a gente vai fazer a multiplicação, né? 8 vezes 1.000, 8.000 gramas, tá? E isso sobre 500. Então, essa divisão aqui é igual a 16, tá? Então, pessoal, essa é a primeira parte do vídeo, tá? Na sequência, temos a segunda parte, que é resolvendo as outras questões, ok? Valeu!